Olá, meu irmão, graça e paz. Louvado seja Deus por esse dia, onde vamos falar um pouco mais aí a respeito desses dons maravilhosos que o Senhor Deus, ele entregou para a igreja, para a edificação da igreja, como a gente vai ver. E nós estamos estudando a revista do segundo trimestre, que diz a respeito dos dons espirituais e ministeriais, né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, né? Louvado seja Deus. E hoje, a lição 5 nós vamos estudar, que fala dos dons de elocução, né? Um nome que não é muito usual no nosso dia a dia, mas a gente vai ver que tem vários sinônimos aí. Elocução a gente já lembra locutor, né? E a gente já associa a voz. E tem tudo a ver mesmo. Dons de elocução estão relacionados à voz, né? Estão relacionados à fala. Inclusive, um dos sinônimos, né, desses dons de elocução é justamente dons da fala, né? Um deles, que a gente vai estudar aqui. Mas antes da gente entrar na lição propriamente dita, eu quero ler com você aqui o texto áureo. Se você está com a sua revista aí, pegue ela para a gente acompanhar juntos aqui. Está lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. Está escrito assim, ó: porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nossa verdade prática diz que os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para aprender mais do Teu Espírito Santo, para aprender mais de Ti. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor conceda para nós a disposição de buscar. Conceda para nós também, meu Deus, aquela orientação espiritual que nós precisamos para entender e para aplicar tudo aquilo que o Senhor Deus disponibilizou para a igreja para a sua edificação. Nos ajuda, Senhor, nesse dia uma vez mais, e que tenhamos aí essa disposição, essa alegria em buscar os teus dons para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você também acompanhe comigo a nossa leitura bíblica em classe de hoje, que são os seguintes capítulos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, 7, e depois do 10 ao 12, e depois o capítulo 14, do 26 até o 32, tá bom? Estou lendo aqui na versão da revista, e ela começa aqui no versículo 7, que está escrito assim, 1 aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 14, né? A partir do 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou três, ou quando muito, três, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Oh, louvado seja Deus por esse trecho da palavra de Deus. Glória a Deus. Olha, eu estudei esse tema aqui com muito carinho. É um tema que eu gosto muito. Quando a gente fala de dons, né? Eu particularmente, eu fico muito animado mesmo, muito empolgado. Eu gosto de aprender mais e buscar isso de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus tem algo a mais para acrescentar em nossas vidas. E eu tomei a liberdade de preparar aqui um slide para a gente procurar entender melhor, não é? Porque é um texto que, se você não tomar a devida atenção, de repente você não entende corretamente, né? O que o que Paulo quis dizer. Então, eu fiz aqui um slide e acredito que venha ajudar, espero em Deus, que venha a te ajudar a entender, a compreender, né? E que mais do que isso, né? Que isso traga o desejo de buscar esses dons aí no Senhor, porque eles estão disponíveis para nós. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar aqui então esse slide aqui mostrando para vocês. E ele já deve estar aparecendo aí para vocês a respeito dos dons de elocução, né? O primeiro nome aí que aparece, dons de elocução, e um outro sinônimo também que é bastante dito, né? São os dons de expressão vocal, que é a mesma coisa do que os dons de elocução, ou ainda dons da fala, ou ainda dons vocais, ou ainda dons inspiracionais. Então, todos esses nomes aí, todos esses sinônimos, eles dizem respeito a esses três dons que a gente vai falar aqui ao longo dessa aula aqui, tá bom? Todos esses nomes aqui são os mesmos dons. Muito bem. Agora, para quê? Qual é o objetivo, né, desses dons de elocução? Como diz o título da nossa lição de hoje, né? O objetivo, ou os objetivos são edificação, exortação e o consolo da igreja, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos avançar aqui para a gente ver quais são esses três dons de elocução aí. E aí estão eles. Olha, então o primeiro deles aí é a profecia. O segundo é dom de línguas ou variedade de línguas, que é a mesma coisa também, são sinônimos. E a interpretação de línguas. Muito bem, então são esses três dons de elocução que dizem respeito à fala, não é? Que nós vamos estudar aqui. Então, esses três dons aqui, eu fiz uma separação para a gente entender, e eles trazem benefícios para a gente, né? Enquanto igreja. Somos igreja, então esses benefícios são para nós. E esses benefícios, eles são divididos, eu coloquei aqui, em benefícios pessoais e benefícios coletivos, né? Benefícios ou individuais também, né? E os benefícios coletivos dos dons de elocução, né? Então, veja que eu pintei aí de verdinho, né? Os benefícios dos dons de elocução no âmbito pessoal e no âmbito coletivo. Então, você vê aí que tem no verdinho aí profecia, e dom de línguas, ou variedade de línguas, e no laranjinha aí, são benefícios coletivos, né, que a gente vai falar aqui rapidamente, a respeito da profecia também, dom de línguas ou variedade de línguas, e a interpretação de línguas, e já a gente vai falar a respeito, por que ele está aqui só na parte do coletivo aqui, né, nos benefícios coletivos aqui, que dizem respeito à igreja, né, no coletivo. Muito bem. Vamos avançar aqui. Então, começando a falar a respeito da profecia, a gente pode observar aí, conforme eu coloquei nesse desenho, o seguinte: a profecia ela traz um benefício pessoal no sentido assim de recebermos uma profecia, não é? No âmbito pessoal, individual, alguém que traz uma profecia para a gente de forma individual. E somos igreja, somos as pedras vivas, né, como diz a palavra de Deus, fazemos parte da igreja, somos a igreja. E no âmbito coletivo, a mesma coisa. Alguém traz uma profecia para abençoar ou edificar, né, a igreja, edificar, exortar e consolar ou consolar a igreja, tá certo? Então, a gente vê aí no âmbito pessoal e no âmbito coletivo os benefícios aí dos dons de elocução. Muito bem, vamos avançar aqui. Agora, o que é
a profecia, né? A profecia, ela significa ser porta-voz de Deus em uma língua conhecida. Então, diferentemente dos dons, ou do dom de línguas, ou variedade de línguas, não é? Onde a pessoa que emite, não é, a manifestação vocal, ela não entende, não é compreensível, não é? No caso da profecia, não, ela é uma língua conhecida, a pessoa que está profetizando, ela é uma língua conhecida, ela fala aquela língua, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, a profecia será entregue na língua portuguesa e a pessoa que está recebendo também conhece, né? E ela é, então, a porta-voz de Deus aí, né? A pessoa que entrega a profecia está entregando aí uma mensagem do Senhor Deus. O que mais? Então, a gente já viu aqui o objetivo, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ou são, né? Edificar, exortar e consolar. Então, como é que a gente pode distinguir uma profecia? Então, a profecia, ela tem que passar por esses três pontos aqui, né? 3 atributos aqui. Ela deve edificar, ou exortar, ou consolar, tá certo? Então, é aí que a gente vai discernir uma profecia vindo da parte de Deus, ou não, né? Ou uma falsa profecia. Muito bem, vamos avançar aqui. Aí um ponto importante aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz aí que nós devemos buscar em primeiro lugar, dar a primazia para esse dom, o dom da profecia, e eu quero ler aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, na versão NAA, que está escrito assim, olha, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Olha aí, procurem com zelo os dons espirituais, que é o que nós estamos estudando. Agora ele continua aqui, ó, principalmente o de profetizar. Olha, mas por que será que o apóstolo Paulo dá essa ênfase a respeito da profecia, né? Porque a profecia ele traz a edificação para a igreja, né? Então, ela está abençoando outra pessoa, né? É para abençoar as outras pessoas, não é? Então, esse é conforme diz aqui as Escrituras Sagradas, este dom, o dom da profecia, é o que nós devemos buscar em primeiro lugar. Um outro ponto importante ligado aqui à profecia é que nós devemos julgar a profecia pela palavra. Então, nós já vimos aqui que a profecia ela deve passar pela edificação, exortação e consolo da igreja, tá certo? Então, obrigatoriamente tem que passar por aí para ser considerada uma profecia. Agora, essa profecia, não obstante a ser ligada a esses 3 pontos aqui, ela não pode estar contrária à palavra de Deus, né? Ela não pode negar a palavra de Deus. Então, ela deve ser julgada, e não é a pessoa, não é o profeta, né? Mas sim a profecia que está sendo liberada em 1 Coríntios, capítulo 14, 29, está escrito assim, olha, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem, tá certo? Então, devemos julgar ali as profecias que são ditas aí, tá certo? Então, aqui, nós temos aqui alguns pontos importantes que dizem respeito à profecia. Agora, no caso do dom de línguas ou variedade de línguas, é um pouco diferente, porque ainda que traga edificação, exortação e consolo da igreja, o dom de línguas ou variedade de línguas é diferente da profecia, porque a pessoa que está liberando essas palavras, né, ela não entende o que está dizendo. Não é? Ela não entende o que está dizendo e ela fala a Deus. Ela está falando a Deus. E dentro dessas palavras que ela não entende, ela não aprendeu, ninguém ensinou ela a dizer essas palavras que ela não está entendendo, mas Deus está recebendo. Então, Deus recebe, não é? Deus está sendo adorado, não é? Deus está sendo glorificado. São palavras que nós não entendemos, mas, como diz as Sagradas Escrituras, no livro de Romanos 8, 29, que diz que nós não sabemos orar como convém, então, aquilo que a minha mente não alcança, nós oramos ao Senhor nessas palavras, nesse dom de línguas, não é? Ou línguas estranhas que a gente ouve também,
Na revista corrigida diz línguas estranhas, porque são estranhas ao nosso vocabulário comum, não é? Então, nós falamos, glorificamos a Deus, adoramos a Deus. Então, inclusive, o dom de línguas e a variedade de línguas, ela também é conhecido como um dom devocional, ou seja, é um dom que Deus distribuiu à igreja para que ela seja edificada. Então, veja que eu coloquei até uma flechinha apontando para Deus, ou seja, nós glorificamos a Deus através dessas palavras que nós não entendemos com o nosso intelecto humano, né, mas que Deus recebe. Deus está entendendo, não é, recebendo essas mensagens, sendo adorado e glorificado, e ao mesmo tempo, né, essa flechinha ela volta para a pessoa, ou seja, é uma bênção que ela está recebendo, ele está sendo edificado quando ele fala em línguas, né? Então, louvado seja Deus por isso. E nós temos um ponto aqui que eu quero destacar, que é justamente esse complemento que eu estou dizendo, que eu falo em mistérios sem entender. Então, eu falo mistérios com Deus, eu não estou entendendo, mas estou falando com Deus e Deus está entendendo, Deus está sendo glorificado, não é? E eu nunca aprendi. Eu não sei, ninguém me ensinou, mas eu estou falando porque o Espírito Santo de Deus é quem me capacita e é quem me inspira. Tá certo? Então, os dons inspiracionais têm esse nome também por isso, porque são inspirados por Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, está escrito assim, olha. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos avançar aqui. Então, olha aí. Eu adoro a Deus, não é? Naquilo que eu comentei, de ser um dom devocional, justamente por isso, não é? E eu sou edificado, não é? 1 Coríntios capítulo 14, 2, que nós lemos agora há pouco, e agora o 4. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então veja aqui, no dom de línguas ou variedade de línguas, então eu estou sendo edificado. E no caso da profecia, a igreja é edificada. A outra pessoa é edificada, né? Louvado seja Deus. Vamos avançar aqui, olha. O falar em línguas, né, o dom de línguas, ela não só é uma evidência que o Espírito de Deus habita em mim e habita naquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, que é nascido de novo, não é? Que recebeu o Espírito Santo de Deus, que está cheio do Espírito Santo. Então, esse que está cheio do Espírito Santo, né, ele fala em línguas, né? Ele fala, o Espírito de Deus o inspira a falar em línguas estranhas, não é? Nessa variedade de línguas. E essa variedade de línguas, esse dom de línguas que vem logo no início, não é? Como a gente pode ver lá no livro de Atos, capítulo 2, que os discípulos estavam ali reunidos até que o Espírito Santo desceu sobre eles, não é? E eles começaram a falar em línguas, né? Então, aquilo mostra para nós também que uma primeira manifestação do Espírito de Deus em nós é justamente o falar em línguas, né? Mas ela não deve parar aí. Esse é o ponto que eu queria chegar. Ela não deve parar aí. Ela não só deve ser uma evidência, como eu coloquei aqui, mas ela deve ser uma experiência contínua ao longo da nossa vida, porque vai trazer edificação para nós mesmos. Não é? Nós adoramos ao Senhor, glorificamos a Deus, oramos situações que a nossa mente não sabe, não alcança, mas Deus está recebendo. Né? Como diz em 8:29 de Romanos, como eu disse aqui agora há pouco, não sabemos orar como convém, mas não é? Essa variedade de línguas nos ajuda a orar e a Deus receber. Amém? Vamos lá. Não devemos ficar esperando. Esse aqui é um ponto importante também. E eu quero retomar Atos capítulo 2, que os discípulos estavam ali aguardando, não é? Conforme a promessa do Senhor. E eles receberam o Espírito Santo de Deus. Agora, nos dias de hoje, nós não precisamos ficar esperando mais. Louvado seja Deus por isso. Então, eles esperaram lá naquele dia, no dia de Pentecostes, mas nós não precisamos. Nós só precisamos receber pela fé, porque já está disponível para nós.
não é? Então, João 7, 37 e 39, eu quero ler com você, se você está com a Bíblia aí, abra comigo João 7, 37 até o 39, está escrito assim, olha: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, olha aqui que coisa interessante, maravilhosa. Versículo 37, o Senhor Jesus ele disse assim, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, você deve se apropriar disso, você deve tomar posse, não é? Dessa grande bênção que é o falar em línguas, que a gente pode dizer que é o primeiro passo para você ter aí os dons, não é? Deus quer manifestar, quer que você tenha os dons para manifestar no meio da igreja e edificar através do Espírito Santo, não é? Que essa edificação venha para a igreja através da tua vida, não é? Se utilizando desses dons que Deus há de abençoar e entregar a você. Louvado seja Deus por isso. Venha e beba, diz o Senhor. Oh, glória. Muito bem, olha, então a gente viu aí no âmbito pessoal, então, que a profecia, ela vem para abençoar a igreja, e a igreja de forma individual, e a igreja também de forma coletiva, como eu mostrei aqui no verdinho e no laranjinho. Muito bem. Agora, o dom de línguas ou variedade de línguas também está presente no âmbito coletivo, né? Então, aqui eu coloquei um desenho que você tem ali a profecia sendo entregue por uma pessoa para a igreja, só que, no caso aqui do benefício coletivo para a igreja, vamos colocar dessa forma, ela não pode vir somente com a pessoa que fala em línguas para a igreja, para a edificação da igreja, tá bom? Ela vai precisar de uma outra pessoa, né? Ou de um outro dom, melhor dizendo, não é? Então, que é o dom de interpretação de línguas. Então, quando houver o dom de línguas ou de variedade de línguas, deverá haver também, em paralelo, ao mesmo tempo ali, alguém que tenha o dom de interpretação de línguas, não é? Para que interprete o que aquela pessoa está trazendo para a igreja. E é isso que eu coloquei aqui no desenho. Olha, são duas pessoas que estão ali trazendo para a igreja. Manifestando ali aquelas expressões verbais, né, da variedade de línguas, e uma outra pessoa trazendo a interpretação dessas línguas. Agora, também pode ocorrer de uma única pessoa, ela traz o dom de línguas também, ou melhor, ela manifesta essas palavras, né, para as pessoas, para a igreja, e ela também possui ali o dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, eu quero ler para vocês, está escrito assim, olha: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, olha aí. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação, tá certo? Então, a pessoa que fala em línguas, ela também pode buscar aí a interpretação, o dom da interpretação de línguas. Glória a Deus por isso. Então, o dom de línguas, quando ele é dito, não é, para a igreja, não é, como um todo, quando ele manifesta ali as palavras, né, as línguas estranhas ali para a igreja, e ao mesmo tempo há também a interpretação dessas línguas, que é o principal, não é, que as pessoas precisam entender o que está sendo dito, não é? E o intérprete, esse dom da interpretação, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. Então, é conhecido também como Ministério Público de Línguas, né? Então, o Ministério Público de Línguas diz respeito a alguém trazer a profecia não, trazer as manifestações aí em línguas para a igreja, havendo alguém que interprete. Deve haver intérprete, como eu coloquei aí, tá certo? Versículos 26 e 27 de 1 Coríntios está escrito assim, capítulo 14, né? Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e outro ainda faz interpretação, que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete, tá certo? Então, veja que há
essa condição. Precisa ter alguém para interpretar. Muito bem. Então aqui a gente viu, aí embaixo do coletivo eu coloquei que devem ser 2 ou no máximo 3 a trazer tanto a profecia para a igreja, como também esse dom de línguas para a igreja, tá bom? Não pode ser ao mesmo tempo, né, para não ter aquela confusão, mas tem que ser 2 ou no máximo 3 pessoas, como diz aqui as Sagradas Escrituras, e deve ser um por vez, ou seja, tem que haver ordem e decência. E aqui eu coloquei que ambos se equivalem, ou seja, a profecia para a igreja, né, que vai trazer edificação, exortação e consolo para a igreja, ela equivale à variedade de línguas mais a interpretação de línguas, tá certo? Equivale porque ambos trarão a edificação, a exortação e o consolo da igreja, tá bom? Glória a Deus por isso. Olha, um ponto importante que eu coloquei aqui, o dom de línguas, em relação ao dom de línguas aí, tá certo? Focar como dom devocional na adoração a Deus, ou seja, quando nós falamos em línguas ali, quando nós expressamos aí o dom de línguas, nós devemos nos preocupar principalmente nessa questão devocional, ou seja, na adoração a Deus, na nossa edificação pessoal, tá bom? A gente nós não precisamos nos preocupar em trazer para a igreja, ou seja, esse ministério público de línguas. Isso, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Se o Espírito Santo assim desejar, ele vai te levar a isso, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso, mas sim deve se preocupar principalmente nessa questão devocional de adorar ao Senhor, tá bom? Por exemplo, Paulo, ele diz isso, olha aí que interessante, versículos 18 e 19 de 1 Coríntios, capítulo 14, está escrito assim, olha, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Então, olha que interessante, ele falava em línguas mais do que todos os irmãos ali de Coríntios. No 19, contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Então, olha só que interessante. Ele preferia na igreja falar palavras que as pessoas entendessem e não falar em línguas, não é? Então, veja que não é algo que Deus colocou no coração de Paulo. Então, Paulo falou, não, então, esse ministério público de línguas não se aplica a mim. Ele entendeu dessa forma e ele colocou relatado aí nos versículos 18 e 19. Então, você também não precisa se preocupar com isso, e sim na edificação, na adoração ao Senhor, através do dom de línguas, tá bom? Muito bem, agora é interessante aqui, olha, que quem fala em línguas, né, dom de línguas ou variedade de línguas, deve orar ao Senhor pedindo o dom da interpretação também, né? Então, veja que eu coloquei aqui uma setinha na parte verdinha, que ele deve buscar essa interpretação daquilo que ele está orando em línguas. Não é? Que interessante. Então, ele está adorando a Deus, está orando coisas que a mente dele não alcança, e Deus está recebendo, ele está sendo edificado, e se ele pedir ainda a interpretação dessas línguas que ele está dizendo, louvado seja Deus, melhor ainda. Ele será edificado, haverá exortação também para ele, o consolo, ele vai ser abençoado. Agora, Deus pode também operar através da sua vida, se assim você desejar e pedir esse dom ao Senhor de interpretação, para não só se auto-abençoar, mas você pode também ser também alguém que venha abençoar a igreja, tá bom? Louvado seja Deus por isso. A interpretação não é uma tradução, ou seja, uma tradução é palavra a palavra, né? A tradução palavra a palavra. A interpretação não. A interpretação ela pode ser a manifestação de línguas curta e a interpretação longa e vice-versa, ou seja, são coisas diferentes, interpretação e tradução. Agora, olha o que diz aqui, olha. Devemos buscar, eu quero voltar nessa parte que eu pintei de amarelo, olha, devemos buscar em primeiro lugar a profecia, né, o dom de profetizar. Então, eu coloquei aqui uma estrelinha, 2 estrelinhas aqui, a respeito da importância, mostrando a importância conforme as Sagradas Escrituras nos mostram, que Paulo, ele salienta isso, né? Que a profecia, ela tem um grau de importância maior, vamos dizer assim. Eu coloquei 2 estrelinhas aqui, tanto no pessoal como no coletivo. E o dom de línguas e a interpretação de línguas eu coloquei uma estrelinha só, porque tem a sua importância, só que a profecia ela é mais importante porque ela não depende de uma segunda pessoa, não é? Então, no caso da edificação da igreja, não é? Que é o objetivo, a profecia ele tem um valor maior, vamos dizer assim, vamos entender dessa forma, né? Ela tem uma importância maior,
Valor eu não sei se é o termo correto, né? Porque todos têm o mesmo valor, mas tem uma importância maior. Louvado seja Deus, meu irmão, eu fui muito abençoado com essa aula e eu espero que você também tenha sido abençoado. E fica o convite do Espírito Santo para nós, não é? Que nós busquemos esses dons, não é? Esses dons estão disponíveis para nós, estão disponíveis, né? Tanto de falar em línguas, o dom de línguas, a variedade de línguas, né? Como profetizar, entregar as profecias da parte de Deus, não é? Que é o mais importante, conforme Paulo ele diz, e também buscar a interpretação para nós mesmos, naquilo que nós falamos em línguas, e, quem sabe, para a igreja, se assim for a direção do Espírito Santo para a tua vida, não é? Então, que você se empenhe, que você tenha disposição, alegria em buscar esses dons, porque certamente você será muito abençoado, o Senhor Deus será glorificado e a igreja será edificada, consolada e exortada. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Shalom.